Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. E a origem da vida começa com uma grande teoria, a chamada abiogênese, ou geração espontânea. Vamos escutar um pequeno trecho a respeito da abiogênese. Vamos lá. Até meados do século XIX, havia uma crença de que os seres vivos podiam surgir da matéria não viva. Esse pensamento ficou conhecido como a hipótese da geração espontânea, ou simplesmente a biogênese. Essa hipótese vinha sendo difundida desde os antigos povos da China, Egito e Índia, sendo inclusive divulgada pelo filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. Jean-Baptiste Van Helmont, célebre médico belga, chegou a elaborar uma receita na qual ele ensinava a produzir ratos por geração espontânea. Coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. Sobre elas espalham-se grãos de trigo e o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Bem, gente, viram qual era o grande pensamento daquela época? Na realidade, esse pensamento perdura até o século XVII, quando então grandes nomes começam a questionar a existência efetivamente dos grandes pensamentos da abiogênese. Nomes como Redi, Spallanzani e o próprio Pasteur vão surgir na tentativa de derrubar a teoria da abiogênese. Isso por quê? Porque o pensamento deles começa a ser voltado para o mecanismo da reprodução, ou seja, a vida a partir da vida. E esse pensamento da vida a partir da vida surge então a biogênese. Grandes experimentos começam a ser feitos na tentativa de provar definitivamente o pensamento da biogênese. E nós temos início nessas expectativas através de um biólogo e médico italiano chamado de Francesco Redi. Como ele não se conformava com esse aparecimento de larvas de maneira espontânea, o que ele fez? Ele pegou pedaços de carne e distribuiu por potes, sendo que em uns ele tampou com gaze, em outros ele deixou aberto. Um tempo depois, ele verificou que naqueles potes que ele havia tampado com gaze, a carne permanecia sem larvas. Nos outros que ficaram abertos, larvas surgiram e essas larvas viraram moscas. A partir daí, então, ele elaborou uma hipótese, conhecida por nós como hipótese de Redi. Hipótese de Redi. Os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação são larvas, um estágio do ciclo de vida das moscas. As larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração espontânea a partir da putrefação da carne. A microscopia acabou servindo como uma arma para a teoria da abiogênese. Porque a partir do século XVII, o advento da microscopia, através, inicialmente, da descoberta do microscópio por Robert e depois o aperfeiçoamento dele por um holandês chamado de Anton von Leeuwenhoek, ele observou pequenos seres em determinadas substâncias. Isso foi uma festa para os adeptos da teoria da abiogênese. Isso por quê? Não se podia admitir que seres tão pequenos pudessem surgir de outros seres. Na realidade, a microscopia, que hoje é um grande avanço da ciência, naquela época serviu para confirmar a teoria da abiogênese. Isso foi se arrastar até o século XVIII, quando então começam as grandes experiências na tentativa de derrubar e até mesmo de tentar confirmar definitivamente a teoria da abiogênese. A primeira grande experiência veio de um francês, Louis Jobot, em 1711. Vamos escutar agora um pequeno trecho da sua história. Em 1711, o francês Louis Jobot realizou um experimento que consistia em ferver um caldo nutritivo de carne, repartir em frascos previamente limpos e tampar alguns, mantendo outros abertos. Após algum tempo, os frascos abertos estavam repletos de micro-organismos, enquanto os fechados permaneciam inalterados. Ele, então, concluiu que os micro-organismos eram provenientes de sementes do ar e não da transformação espontânea. Ele, então, ao ferver esse caldo,
e deixar em frascos tampados, observou que não existia o aparecimento de micro-organismos. Logo, esses micro-organismos que surgiram depois deveriam vir de onde? De sementes do ar. Em 1745, o inglês John Needham repetiu a experiência, pegando frascos, colocando caldo nutritivo de carne, fervendo durante 30 minutos e tampando. Logo depois, um tempo ao verificar, ele observou que micro-organismos surgiram nesse caldo. Ora, era possível surgir nesse caldo a partir da geração espontânea, visto que o caldo estava dentro de frascos tampados. E se estavam tampados, não poderia entrar nenhuma semente vindo do ar. Anos mais tarde, então, o naturalista Lázaro Spallanzani repetiu a experiência de Needham, só que agora tomando cuidado de ferver mais tempo o caldo nutritivo e fechar, muito bem fechados, os frascos. E, obviamente, não houve a proliferação de micro-organismos. Isto não convenceu Needham, porque ele dizia que a fervura e o tempo de fechamento dos frascos deveria matar alguma força vital. Bem, ao final do século XVIII, a descoberta do oxigênio como gás essencial para a manutenção da vida veio reforçar o pensamento da biogênese, porque o fechamento dos frascos impedia a entrada do oxigênio e, com isso, nenhum ser vivo era capaz de sobreviver. A discussão continuou durante muitos anos. E aí, a Academia de Ciências de Genebra lançou uma disputa para verificar se efetivamente a biogênese estava correta ou se não. Caso contrário, seria definitiva a manutenção do pensamento da biogênese. Surge então um francês chamado de Louis Pasteur. Ele fez várias experiências e todas elas não chegavam à conclusão que ele queria. Até que ele teve a seguinte ideia. Ele pegou frascos de laboratório, colocou caldo nutritivo dentro desses frascos, caldo de carne, que favorece a proliferação de micro-organismos, e amoleceu o gargalo desses frascos de tal maneira que ele entortou, formando tipo um pescoço de cisne. Após fazer isso, ele ferveu os caldos dentro desses frascos e só parou a fervura quando o vapor começou a sair pelo frasco. Terminado isso, ele deixou os frascos de lado e durante muito tempo não houve a proliferação de micro-organismos. Isto porque, ao término da fervura, o ar entrava pelos frascos, só que a curvatura do frasco funcionava como um filtro. As partículas mais pesadas ficavam presas à parede do vidro, não atingindo, então, o caldo. Com isso, ele conseguiu provar que para que aquele caldo pudesse proliferar, o micro-organismo deveria entrar, visto que a força vital, que era o oxigênio, continuava entrando até o caldo. Bem, para fechar esse pensamento, o que ele fez? Ele pegou um frasco e quebrou o gargalo. Ao quebrar o gargalo, um dia depois, já havia uma proliferação intensa de micro-organismos naquele caldo. Com isso, ele derrubou definitivamente o pensamento da biogênese e passou-se então ao pensamento da biogênese. A vida provém de outra vida. O problema é que o pensamento da biogênese acabou refletindo num segundo questionamento. E como surgiram os primeiros seres vivos? Vamos ver o que as pessoas acham dessa pergunta. Vamos à enquete. Viram a confusão que essa pergunta causa? Essa confusão não é só para as pessoas do dia a dia, não. É para os próprios cientistas. Sendo que nós temos que dar a mão à palmatória que dois grandes homens pensaram na resposta. Esses dois grandes homens elaboraram um grande pensamento na tentativa de explicar como apareceram os primeiros seres vivos na Terra. Vamos escutar um pequeno trecho a respeito deles. Em 1920, o biólogo inglês J.B.S. Rodin e o bioquímico russo Al Oparin retomaram uma ideia proposta em 1869 pelo biólogo inglês Thomas Huxley,
que os primeiros seres vivos teriam surgido na Terra a partir da evolução lenta e gradual de compostos químicos presentes em nosso planeta, pois, com o fim da hipótese da geração espontânea, a pergunta como surgiram os primeiros seres ficou no ar. Essa história toda começa com o pensamento de Oparin e de Haldane da seguinte maneira. Durante o processo de formação dos planetas, principalmente no nosso caso, a Terra, os grandes metais pesados, ferro, foram se acumulando, foram se agregando. Com isso, os planetas foram aumentando de tamanho. Ao aumentar de tamanho, aumenta também a força gravitacional, o que permitiria atrair para junto deles elementos mais leves, como o hidrogênio, o gás hélio, etc. À medida que essa atmosfera de gases começou a se formar, a radiação ultravioleta do Sol incidia, visto que o planeta, durante o processo de formação, não era sólido, ele era incandescente. A água, por sua vez, por estar presente na composição química dos elementos e por o planeta estar em grande temperatura, ela jamais poderia permanecer no estado líquido. Ela estava em constante ebulição. Então ela evaporava sob a forma de vapor d'água. Quando ela atingia camadas mais superiores, ela condensava e precipitava sob a forma de chuva. E com isso, obviamente, começou a haver um resfriamento gradual do planeta. Ora, esse planeta foi se solidificando, a água evaporava, condensava e voltava. E isso permitiu, obviamente, a atração de novos gases, criando uma atmosfera toda particular para a Terra nesse seu momento de criação. Mas até aí, nós não temos seres vivos. Só que Oparin e Haldane elaboraram esse pensamento, mas não puderam provar em laboratório. E essa prova veio em 1953 com Stanley Miller. O que Miller fez? Ele reproduziu em laboratório o pensamento de Oparin. Ele colocou num sistema fechado todos os gases que Oparin dizia que foram atraídos para a atmosfera. Metano, hidrogênio, gás hélio, amônia e vapor d'água. Num circuito de tal maneira que a água fervia, evaporava, condensava, voltava ao estado líquido. Ora, mas se nós temos incidência de grandes chuvas, acúmulo de água na atmosfera, condensação, se cria uma diferença de potencial entre as nuvens e o solo. Consequentemente, essas chuvas deveriam trazer junto com elas raios, relâmpagos, devido a essa diferença de carga elétrica. Esses raios, relâmpagos, associados à radiação ultravioleta do Sol, que incidia muito intensamente na atmosfera terrestre, deve ter feito com que essa composição química sob a forma gasosa começasse a se combinar. E ao se combinar, ela começaria a gerar os primeiros aminoácidos. E como nós sabemos, aminoácido é a essência da proteína, que é a essência do ser vivo. Com essa experiência em laboratório, Miller provou o pensamento de Oparin. Então, a hipótese de Oparin é a hipótese mais aceita hoje em dia. Bem, começou-se a formar aminoácidos. Mas será que esses aminoácidos conseguiram gerar um ser vivo? Bem, em 1957, Sidney Fox pegou aminoácidos. Em água salgada, ele aqueceu e com isso ele conseguiu fazer que ocorresse um aglomerado proteico. Esse aglomerado proteico já tinha sido comentado antes por Oparin e pelo próprio Miller, onde essas moléculas, devido às chuvas, eram carreadas para regiões de lagos e mares que se formavam na Terra em virtude dos grandes temporais. Esse acúmulo de matéria orgânica, esse aglomerado de aminoácidos, esse aglomerado de matéria orgânica, foram chamados de coacervados. Então, os coacervados seriam as primeiras formas de vida na Terra. E Fox provou que quando se aquece essa matéria orgânica, ela é capaz de se juntar,
formando um complexo que se isola do meio ambiente. Então nós teríamos um complexo de matéria orgânica isolado da água. Possivelmente, assim surgiu as primeiras formas de vida, na realidade, a primeira forma rudimentar de uma célula, que mais tarde daria origem a outros seres. Bem, será que essa hipótese é verdadeira? Até hoje, não há como contestar a hipótese de Oparin. Ela foi provada em laboratório. A ciência a aceita como sendo o início da forma orgânica na Terra, o início da origem da vida na Terra. Pode ser que com o avanço da ciência, novas descobertas levem a novos pensamentos, a novas teorias. Mas, por enquanto, a origem da vida da Terra nasceu da atmosfera, sofrendo a ação da radiação ultravioleta, dos raios provenientes da mudança brusca de temperatura da água. Ou seja, a hipótese de Oparin é hoje a hipótese mais certa, mais aceita e mais provável de nós estarmos hoje conversando aqui. Descobrimos como os seres apareceram na Terra, mas como eles se alimentavam, como eles geravam energia para o seu sustento. Vamos escutar um pequeno trecho a respeito desse pensamento. A grande pergunta que surgiu era de como os primeiros seres vivos obtinham a energia e matéria-prima para se reproduzir. Uma das primeiras ideias foi a de que os seres vivos tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento, hipótese que ficou conhecida como hipótese autotrófica. Porém, essa hipótese foi rebatida com o argumento de que um ser vivo, para produzir o seu próprio alimento, deveria possuir um maquinário celular bem desenvolvido, o que não ocorria em seres tão primitivos. Seria lógico, então, supor que os primeiros seres deveriam se alimentar de outros seres, ou de substâncias existentes no meio, hipótese que ficou conhecida como hipótese heterotrófica. Surge, então, a hipótese heterotrófica, onde eles se alimentariam da própria matéria orgânica existente no meio ambiente. Óbvio, e obviamente, ao comer matéria orgânica, iriam gerar energia de uma forma bem simples, através do processo fermentativo, que é a maneira mais simplória de se gerar energia a partir da matéria orgânica. Só que existe um grande problema. Se eles se alimentassem da matéria orgânica existente no meio, e se essa matéria orgânica não fosse reposta, em um dado momento do processo, a vida começaria a acabar, porque faltaria alimento. Isso só não aconteceu porque, através de processos mutacionais, alguns seres ganharam a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Surgem, então, seres autótrofos, aqueles capazes de pegar a matéria inorgânica e gerar a matéria orgânica. Então, nesse determinado instante da evolução da Terra, nós passamos a ter dois seres, aqueles com capacidade de produzir o seu próprio alimento, os autótrofos, e aqueles que se alimentavam da matéria orgânica já existente, o heterótrofo. Só que o grande processo de produção de matéria orgânica é o processo fotossintético. E um dos resíduos do processo fotossintético é o oxigênio. Então, nesse instante de tempo, o oxigênio começa a ser produzido. Mas nós não podemos esquecer que todo esse maquinário começa a evoluir na água, no mar. E a partir dos seres autótrofos, a liberação de oxigênio começa a ocorrer no mar. Mas esse mar primitivo tinha muito ferro. E começa a ocorrer, então, uma reação química entre o oxigênio e o ferro, formando óxido ferroso. Mas em um determinado momento, o ferro todo se combina. E a partir daí, como o oxigênio não tem mais ferro para se combinar, ele começa a acumular na água. Esse acúmulo começa a se tornar tão grande que ele começa a passar para a atmosfera. O oxigênio, então, gerado no meio aquático, começa a inundar a nossa atmosfera. Hoje, nós temos uma taxa de 20% de oxigênio. E esse oxigênio proveio inicialmente da onde? Da água,
que é o que acontece hoje em dia. O grande fornecimento de oxigênio para a nossa atmosfera não está nos vegetais terrestres, e sim nos vegetais aquáticos. O mar, os lagos, os rios, ou seja, o ambiente aquático ainda é hoje em dia o grande pulmão da Terra. Ele é o grande fornecedor de oxigênio pela atividade fotossintética. Então, a vida surgiu de uma maneira simples, heterótrofa, passou a uma condição própria, autótrofa, surge o advento do oxigênio. Com o advento do oxigênio, aquele processo de produção de energia muito rudimentar, a fermentação, ganha um novo impulso. Surge então a respiração aeróbia. A respiração aeróbia, ela é capaz de oxidar a matéria orgânica, mas consegue extrair da matéria orgânica uma quantidade muito maior de energia, se tornando muito mais eficiente para os seres do que aquele processo fermentativo. Nós sabemos que a fermentação hoje ainda existe nos seres microscópicos, nas bactérias, tá? Ainda utilizam processos fermentativos, mas os grandes seres vivos utilizam a respiração aeróbia, que surge a partir do momento da existência do oxigênio no ambiente terrestre. A partir daí, as espécies começam a evoluir, os seres começam a aparecer. Surge então a evolução biológica. O primeiro grande pensamento foi o pensamento fixista. Aquele pensamento que dizia que as espécies tinham um número fixo, desde que elas foram criadas por Deus. O pensamento fixista, na realidade, ele nos leva ao pensamento criacionista. Todas as espécies foram criadas por Deus, à sua imagem e semelhança. Então Deus criou tudo em quantitativo e hoje as espécies existem da mesma forma que foram criadas desde a sua aparição. É óbvio que a partir de um determinado momento, esse pensamento, tanto quanto a biogênese, começou a ser questionado. E começa então a surgir nomes que vão tentar provar que o pensamento fixista está incorreto, que as espécies evoluíram. Da mesma maneira que as células apareceram a partir daquele amontoado de aminoácidos, a partir daquele conglomerado proteico chamado de coacervados, as espécies também foram evoluindo. Surgem então grandes nomes, Lamarck, Charles Darwin, Wallace, surge o grande pensamento evolucionista. Mas isso, gente, é um assunto para a próxima aula. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu diria para vocês lerem muito. As hipóteses, os pensamentos de Oparin, de Miller, Pasteur, Spallanzani, tudo isso requer leitura. Leia, analise, acompanhe exatamente tudo o que aconteceu desde os primeiros pensamentos até os pensamentos mais modernos. Com certeza se tornará uma leitura muito interessante, porque o raciocínio científico, ele é por si só muito interessante. Na aula de hoje, falamos sobre a origem da vida. Vimos os pensamentos iniciais a respeito da biogênese, Vimos as experiências de Redd, de Spallanzani e Pasteur. Vimos o pensamento de Oparin, a prova do pensamento de Oparin através da experiência de Miller e o complemento da experiência com o movimento de Fox. Vimos também que a partir daí surge o problema da evolução biológica, como os primeiros pensamentos autótrofos, heterótrofos, o aparecimento do processo fotossintético, da respiração aeróbia. Por fim, vimos que o mecanismo evolutivo levou a dois grandes pensamentos, o fixista e o pensamento mais tarde evolucionista. Bons estudos!